Olá, gente. Nesse vídeo eu gostaria de alertar a igreja sobre uma direita anárquica. Mas antes eu gostaria de dizer aos incautos ou aqueles que vão ver esse vídeo que eu não sou de esquerda e jamais concordarei com a maioria dos princípios de esquerda, como também eu não sou de direita. O que eu estou defendendo aqui são princípios da palavra de Deus, como eu vou provar e deixar bem claro que eu não sou de esquerda, eu não estou defendendo a esquerda e jamais vou defender aquilo que vai contra as escrituras. Como também eu não sou de direita, eu defendo princípios. Bem, antes de falar sobre essa direita anárquica, nós vimos que o que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, onde aqueles que eram a favor do presidente Trump invadiram o Capitólio, quebraram coisas e fizeram aquela baderna e algumas pessoas até foram mortas. E a desculpa que dizem a direita é que estavam infiltrados os antifas, né? E é sempre assim. A direita nunca é culpada de nada. Quando é a esquerda, é a esquerda. Quando é a direita, não. São infiltrados lá dentro. Mas foi provado claramente que não foram os infiltrados. No Brasil tem acontecido algo muito estranho. Mas antes de demonstrar algumas coisas aqui, eu quero trazer princípios das Escrituras e que daí ninguém sai. Por exemplo, o primeiro princípio das Escrituras que eu vou trazer é Mateus 7:20. Jesus falando, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus estava então falando aqui sobre aquilo que sai, incluindo palavras. As palavras dizem muito. Muito bem, vejam o que diz Mateus 12:34. Jesus ainda falando aos fariseus, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está deixando claro aqui que as palavras demonstram quem são as pessoas. Em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja o que diz Romanos 13, verso 1, quando se fala de autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram e por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é diáconos,
ministro de Deus para o teu bem. Vejam, gente, que o apóstolo Paulo está dizendo que as autoridades são ministros de Deus. E olha que ele está falando de imperadores maus. Ele está falando de pessoas com profunda impiedade que esses imperadores romanos eram. E Paulo diz que deveríamos respeitar e ser sujeitos a essas autoridades. Agora vejam o que diz Judas. Vejam o que diz o apóstolo Judas, que isso é mais interessante. Ora, Judas 8. Estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, está falando dos falsos mestres, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Agora vejam bem, gente. O apóstolo Judas, ele dá exemplo do diabo. Você sabe quem é mais maligno do que o próprio diabo? Ninguém. Mas Judas dá o exemplo do arcanjo Miguel, que ele não teve a audácia de falar impropérios, injúrias ao diabo, por ele ter mais autoridade do que o próprio arcanjo Miguel. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele foi para uma instância superior e não cometeu o pecado da injúria contra o diabo. Quando nós vemos essa direita ela está completamente direcionada por um homem que ele também é astrólogo. Ele diz que foi astrólogo, mas ele nunca disse o contrário, nunca ele negou o que ele é hoje. E ele é um professor de filosofia, por isso chamam de filósofo. Ele tem alguns livros, muitos livros escritos. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, para vocês terem uma ideia, ele acredita que a Terra é plana, e ele foi um dos que disse que o coronavírus era apenas uma invenção, que não existia esse vírus. E por causa disso, vejam, por causa disso, muitos, para vocês terem uma ideia, aqui é uma foto de seguidores do Olavo de Carvalho que ficaram dançando, chamando o coronavírus, né, num vídeo, e esse teve a fatalidade de alguém da família dele morrer de coronavírus, do coronavírus. E aí ele diz aqui, por respeito à família, não comentarei nada sobre ele, seu perfil, me recuso a politizar seu falecimento, deixo apenas claro que minha posição a respeito não mudou. Assim que passar o baque, volta a comentar a politização dessa doença. Então, influenciado por Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho é aquele que diz no prólogo do seu livro, O Imbecil Coletivo, olha o que ele diz: à medida que se acumulavam, porém, notei que refletiam a convergência impremeditada de meus focos habituais de atenção para um preciso ponto. Levado por algum demônio oculto, meu cérebro se tornara cada vez mais atento e sensível às tolices irritantes que em doses cada vez maiores eu encontrava nos jornais, ditas por homens de letras, nesta parte obscura do mundo, e das quais ele aqui chama o anjo bom, movido pelos cuidados que lhe inspirava, o alarmante inchaço do meu saco escrotal. Me aconselhava em vão guardar a máxima distância e devotá-las a um merecido esquecimento. Vejam que aqui Olavo de Carvalho, ele diz que ele é instruído por um demônio que ele chama de o anjo bom. Se você olhar no contexto desse prólogo do livro de Olavo de Carvalho, realmente é um anjo e é um demônio que ele diz que foi instruído. E é esse que está influenciando
a direita brasileira. Vejam, Olavo de Carvalho, ele incentivou a essa direita a falar palavrões, a falar impropérios, porque ele diz que isso deve ser feito. Então vejam aqui, o que ele fala. Vejam aqui, olha, eu não vou falar, mas se você puder ler, veja, a música dos 3 chupadores do Lula tem mais valor humano que a do Lobão, pura habilidade técnica sem espírito. Vejam que eu não estou falando de quem ele está falando, da pessoa em si, do que ele está falando, estou defendendo a pessoa, mas os impropérios que ele fala, isso é comum. Vejo tanto de pessoas que curtem e comentários elogiando o Olavo de Carvalho. Vejam aqui outro Twitter dele. O único filme cabeça bom que se fez no Brasil foi Limite, do Mário Peixoto. O resto é cabeça do... né? Você pode ver aqui, né? Veja outro Twitter dele aqui. O problema do brasileiro é a insensibilidade anal. Toma nu e nem percebe. Então, esses impropérios são comuns de Olavo de Carvalho. Mas isso influenciou também a família Bolsonaro. Olha só o que Eduardo Bolsonaro postou no Twitter aqui dele, né, certo? Como resposta a alguém, né? Ele coloca aqui gado bolsominho, sua mãe, né? E veja o tanto de retweets e curtidas, 2054 até onde eu coloquei, onde eu peguei. Então várias pessoas concordando com ele com esse tipo de coisa, né? Vejam o que diz o nosso presidente. O nosso presidente no seu discurso. Esse nosso direito de expressão é batido aqui no Rio. Vejam quem incentivou o presidente. Olha só, Olavo de Carvalho aqui, ele fala, olha só o que ele diz aqui. Com a pior das intenções, xingam de tudo, de nazistas, a genocidas, e ainda devemos respeitar? Devemos argumentar racionalmente? Claro que não. Contra jumentos, este é o linguajar correto. Não gostou? Venha para o lado de cá do balcão ver como é a guerra. Então vejam que Olavo de Carvalho incentivando o presidente da República e os seus filhos a xingarem, a falar impropérios a pessoas, e a desculpa é que eles também xingam de genocidas, xingam, a esquerda xinga, então, a esquerda fazer isso, a direita deve fazer e faz com mais contundência. Porque o que nós vemos durante o impeachment da Dilma é que o Supremo Tribunal Federal também votou a favor do impeachment da Dilma. A esquerda falou muitas coisas, mas o que nós temos visto da direita não se compara. Claro que eu não estou defendendo, nem dizendo que eles fizeram foi correto. Eu estou dizendo que a direita, em vez de dar exemplo, ela faz pior. Então vejam, a partir desse momento, Olavo de Carvalho, ele incentiva, de uma certa forma, a impropérios contra o Supremo Tribunal Federal, contra as autoridades. Vou dar exemplo para vocês aqui. Vejam aqui esse Instagram. Vejam aqui, o repórter, o jornalista do Terça Livre, dando o dedo na frente do Supremo Tribunal Federal, e Olavo de Carvalho, ele posta exatamente isso, e várias pessoas da direita
estão retuitando e dizendo que, rindo, estão dizendo que está correto. Vejam, olha só o incentivo. Depois, nós vemos o quê? Nós vemos, vejam o que a Sara falou do ministro Alexandre de Moraes. Vejam aí. Paulo, saiam da Lesp, acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas. Manda prender 5.000 pessoas, seu filho da puta, seu arrombado. Quem sabe eu... Vejam. Isso é aplaudido pela direita e por pastores, às vezes, e a igreja, dizendo que a esquerda também faz. Eles devem fazer isso. Vejam que os impropérios que são feitos em frente do Supremo Tribunal Federal, e quando eles são punidos, dizem que isso é uma injustiça e que não pode acontecer, certo? Mas eu pergunto, se não houver uma providência, o que vai chegar a isso? Vejam o que aconteceu em Brasília. Você pode ver um vídeo, isso no YouTube ou na internet. Soltaram fogos de artifícios em cima do Supremo Tribunal Federal e com impropérios contra o governador do Distrito Federal e os ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso foi aplaudido pela direita. E a última agora, vocês viram o que aconteceu com o deputado federal Daniel Silveira, que fez um vídeo de quase 20 minutos falando impropérios, xingando os ministros, prometendo falando até em bater em alguns ministros, e a consequência disso que ele foi preso e foi julgado pela Câmara Federal, né? E foi enquadrado dentro da lei, inclusive de segurança nacional. Então vejam bem, gente, como está a situação da direita. E isso é aplaudido. Pessoas que estão lá dizendo para ele, defendendo. Tudo bem, pode-se questionar até sua prisão, que muitos juristas questionam, mas eu não vejo essas pessoas da direita criticando também, da forma como ele falou, os impropérios, e dizendo que foi crime, isso é crime de injúria. Até onde vai isso? Mas não fica por aí, né? Logo depois veio o chamar o canal Hipócritas de Direita, e olha só o que ele faz em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ele chama Alexandre o Glande. Minha gente, a palavra glande, ele faz um trocadilho, porque a palavra glande é usada também para o pênis. O pênis. Para a cabeça do pênis. Esse, do Hipócritas, ele fica na frente do Supremo Tribunal Federal, chamando Alexandre o Glande. E, gente, isso está certo. Onde vai isso? Aonde vai isso? E aí, então, vamos dizer, mas a esquerda também faz. Mas falam isso do presidente. Qualquer coisa que fizer para a autoridade está errado. Está errado. E deve ser punido da mesma forma. Mas como a essa direita não tem comparação. Então, por isso, eu estou repudiando. E essa direita anárquica, ela deve ser repudiada por aqueles que creem na Bíblia.